Papa Francisco contra o capitalismo? Novas pistas da Laudato Si? Você vai ver tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. E o vídeo é tão urgente, tão importante que eu estou gravando aqui até debaixo de chuva. É bem verdade que a chuva não está muito forte, mas se ela engrossar, eu vou ter que abreviar o vídeo aqui e me proteger. A garganta já não está muito boa, de novo, vocês estão vendo que de fato a minha voz está quase sumindo. Passei aí alguns dias sem gravar porque não tinha condições. Bem verdade que a chuva não está muito forte. Aqui ó, precisamos mudar, realmente a chuva estava muito forte, tive que tirar todos os equipamentos, começar tudo de novo, mas só porque esse vídeo aqui é muito especial e vale o esforço, então já deixa o seu like aqui em reconhecimento. Sabe uma outra coisa que você pode fazer para ajudar bastante o canal? Aqui embaixo na descrição tem vários livros que eu publiquei, especialmente os livros que foram lançados pela nossa editora, a CPB. São devocionais baseados em histórias bíblicas. Eu tenho aqui o meu livro sobre Sansão, Paixão Cega. Tenho também um livro muito especial sobre João Batista, alguém que representa um exemplo para esse tempo, o livro Mensageiro do Deserto. E tenho também um livro sobre o profeta Balaão, sim, aquele que acabou ajudando Balaque, o rei, a enganar o povo de Israel. Esse livro é muito interessante também, você pode adquirir qualquer um desses lançamentos e você vai estar também ajudando o canal. Não deixe de adquirir, você pode fazer isso agora mesmo. É bem rapidinho, ali no site da CPB tem as opções, já vou deixar aqui o link para que você entre direto nos meus livros e escolha qualquer um deles. Ou Olhos Abertos e Ouvidos Fechados, sobre Balaão, ou Mensageiro do Deserto, sobre João Batista, ou aquele que é o meu primeiro livro, Paixão Cega. Dito tudo isso, vamos direto ao nosso assunto. Você sabe que o Papa Francisco, desde a sua encíclica, a última, a Fratelli Tutti, tem falado bastante sobre questões sociais. Ali ele pega vários problemas, faz um apanhado e sugere uma solução, um novo governo mundial. Mas desde o comecinho ele já faz uma crítica política, dizendo que nem o capitalismo, que é opressor, nem o socialismo são modelos econômicos viáveis. O Papa sugere um meio termo, algo que aproveite o melhor desses dois mundos, dessas duas propostas. Mas a verdade é que muita gente, desde o início do pontificado de Francisco, tem criticado a esse Papa por ele supostamente ter tendências comunistas. Algumas coisas que ele fala remetem a isso. E aqui eu vou ler uma notícia muito interessante, pelo menos os dados principais. O Papa Francisco, ontem, no dia 11 de setembro, recebeu no Vaticano a Associação Italiana dos Mutilados e Inválidos do Trabalho, uma associação que está completando 80 anos. Foi fundada em 1943, justamente durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial. E, recentemente, houve aí um acidente de trem na Itália, com algumas vítimas, e por isso o Papa fez um discurso aos representantes dessa associação de mutilados e inválidos do trabalho. E no seu discurso, as palavras dele, eu vou ler aqui: a responsabilidade para com os trabalhadores é uma prioridade. A vida não pode ser ignorada por qualquer motivo, especialmente se for a vida dos pobres, precários e frágeis. Somos seres humanos e não máquinas. Pessoas melhor, únicas e não peças sobressalentes. Então, quando o Papa faz esse comentário social, muito do que ele está dizendo aqui é lugar comum. Esse negócio de dizer que somos homens e não máquinas, isso aí já foi tema de filme, de livro, de artigo, de protesto, isso aí não é novidade. É meio que chover no molhado, só para aproveitar o clima de chuva aqui. Mas quando ele faz esse destaque, né, que a vida não pode ser ignorada, especialmente a vida dos pobres, nós nos perguntaríamos por que especialmente dos pobres? Será que a vida das outras pessoas que não são pobres é menos valiosa? Por que o Papa deu esse destaque? Talvez porque essas vidas estejam mais fragilizadas, talvez porque essas vidas precisem de um amparo maior?
não fica bem claro o comentário do Papa. Mas a grande verdade é que o Papa faz esse tipo de observação porque ele está conversando com pessoas que são da classe trabalhadora. Você se lembra que na semana passada eu fiz aqui um vídeo falando sobre a questão da Rússia, como o Papa, se dirigindo à juventude russa, fala a respeito do passado glorioso da Rússia, exaltando esse passado, o que pegou muito mal nesse contexto de guerra contra a Ucrânia. E ali eu já havia dito que o Papa é extremamente político e fala para agradar a sua plateia. E olha, não é que no finalzinho da semana passada já houve aí uma visita de bispos ucranianos ao Papa? Ele também já fez uma declaração dizendo dos mártires dessa guerra. Percebe como ele vai jogando dos dois lados? Uma hora ele fala bem da Rússia, da outra hora ele fala bem da Ucrânia. A questão é tentar agradar o interlocutor. Então tem muito disso nessa fala do Papa, sim. Por outro lado, ela reflete também a posição que o Papa tem defendido a respeito desse sistema econômico que tem criado pessoas marginalizadas. E sobre a pretensão de ajudar essas pessoas é que o Papa vai na direção de propor um novo sistema de governo mundial. Isso a gente já viu na encíclica Fratelli Tutti, a sua última encíclica. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar aqui também, e que é muito interessante porque foi dita antes, no dia 9. O que aconteceu? No dia 9, alguns núncios papais foram ordenados no Vaticano. E, na verdade, são núncios apostólicos. E quem fez essa ordenação foi o braço direito do Papa, justamente o cardeal Pietro Parolin. E durante o momento da ordenação desses núncios apostólicos, são dois no caso, um deles é Dom Maurício, de 53 anos, e o outro, Dom Jorge, de 51 anos. O primeiro aí foi diplomata da Santa Sé e o segundo, conselheiro da Nunciatura no Chipre. Os dois foram ordenados pelo cardeal Parolin e, nas palavras durante o seu discurso, o cardeal disse assim: vocês testemunharão a sincera preocupação do Papa pela paz e por um desenvolvimento harmonioso, o que nos remete aí à encíclica do Papa, a Fratelli Tutti. Mas ele continua: que não produza crescentes bolsões de excluídos deixados à margem, não, na pobreza e sem proteção, nem agrave os desequilíbrios climáticos. Essa última frase nos remete não à Fratelli Tutti, mas à encíclica Laudato Si. A Laudato Si, a gente já destacou, é uma encíclica de 2015, mas ela vai ganhar uma nova versão, agora em outubro. Uma segunda edição, né? Não seria nem remodelar a encíclica, mas tudo indica que vai ser uma continuação, uma segunda parte dessa encíclica. E nessa segunda parte o Papa vai continuar destacando a questão do clima, da casa comum, dizendo que o mundo está enfrentando uma crise climática. O Papa ia assumindo a narrativa de que todo o problema da alteração da mudança climática é, de fato, responsabilidade do homem, o que é uma pauta um pouco questionada. Nem todos os cientistas compram essa ideia, mas o Papa meio que está se aproveitando dessa vertente para chamar a responsabilidade dos povos e dizer que agora todos devemos nos unir em favor da nossa casa comum. É claro que, se você pegar as duas perspectivas, né, a questão da marginalização, o cuidado com os pobres, as desigualdades econômicas, e pensar também nessa segunda temática, a respeito da natureza, da casa comum, preservação do planeta, tudo no escrito do Papa, na perspectiva dele, vai apontando para a necessidade de um governo mundial. Então são esses temas que ele vai trabalhando para levar a esse ponto comum. Esse governo mundial seria então um responsável por gerenciar todas essas crises. É claro que isso tem um ajuste aí com a perspectiva profética. Parece que, assim como os adventistas têm entendido à luz da profecia, as coisas já estão se encaminhando para que, de fato, os povos se unam
para que de fato crises e mais crises levem a essa necessidade de união. E Roma está à frente desse processo. Então, é muito importante a gente acompanhar tudo isso. Ainda é cedo para dizer como isso vai desembocar, quais vão ser as repercussões, quais os resultados das iniciativas do Papa, mas ele também tem batido, especialmente nessa última semana, bastante nessa tecla do diálogo ecumênico, que todos nós devemos aprender a conviver pacificamente. Então essa união seria não só uma união política, mas também uma união religiosa. Vamos continuar acompanhando. Eu quero ouvir você. Qual é a sua opinião sobre esses assuntos? O que você pensa dessas iniciativas papais? Deixe aqui nos comentários. Também leia o que as outras pessoas estão comentando e interaja. Assim a gente vai criando um diálogo aqui a respeito desses temas. Também é muito importante que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam despertadas para esse tipo de abordagem, esse tipo de assunto. Não se esqueça de acompanhar aqui o canal. Inscreva-se porque você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Um forte abraço, que Deus abençoe você.